Então essa aqui é uma apresentação a respeito de usina nuclear, tá? Meu nome é William Solis Freire Góes, tá? E geralmente essas usinas nucleares utilizam um processo de fissão nuclear, tá? Que é não fusão, devido à dificuldade da realização da fusão a frio, né? Mas já existem processos aí onde já se estuda a possibilidade de produção de fusão nuclear para a produção de energia, tá? Então, o que é que representa o processo de fissão, né? Fissão, na verdade, significa quebra, né? Então, você pega o átomo de urânio 235, né? E a partir do bombardeio dele, bombardeando ele com nêutron, né? Ele acaba gerando dois átomos mais leves, um de criptônio e outro de bário, né? E com isso, ele gera mais três nêutrons, né, chamados nêutrons rápidos, né, e há uma produção também de energia pela conversão de massa em energia, né, pela equação lá do Einstein, é igual a m vezes c ao quadrado, né, você acaba produzindo energia por, entre aspas, né, desintegração da massa, né? E aí essa desintegração ela acaba produzindo energia, né? A forma de energia, tá? Então esse é o princípio básico das usinas que trabalham com fusão, né? Ou fissão, desculpe, com fissão nuclear, tá? Observe que ela gera mais três átomos aqui, mais três nêutrons, certo? Que continua esse processo de fissão, tá? Encontrando mais outros átomos de urânio. Então, o que a gente viu na página anterior é que os três nêutrons, né, os três nêutrons gerados encontram outros três átomos de urânio e assim sucessivamente, tá? Então esse processo, né, ele é um processo que acaba, é um processo que ele é um processo em cadeia, né? Ele acaba gerando mais átomos e assim sucessivamente. Esses nêutrons, na verdade, vão encontrar mais átomos, né, de urânio, e aí esses átomos de urânio gerarão mais três nêutrons e assim sucessivamente. Então é um processo de uma reação em cadeia extremamente rápido. Então, para se controlar esse processo, é necessário que se utilizem moderadores, elementos moderadores. Então, por exemplo, o cádmio, que eu cito aqui, nesse texto, ele é um desses elementos, né? Mas tem o gadolínio, tem outros elementos que são utilizados. São elementos que, eles além de absorverem esses nêutrons, né, que são os chamados nêutrons rápidos, né, eles acabam também sendo elementos moderadores, que eles absorvem esses nêutrons e com isso eles acabam retardando o processo da reação em cadeia, né? Essa reação em cadeia ela não ocorre efetivamente, ela com esses moderadores atuando, né, nesse processo de reação, e aí esse processo de reação ele diminui a velocidade. Com isso você consegue fazer com que essa reação ocorra de forma controlada, né? Que é exatamente o que não ocorre nas usinas, que não ocorre nas bombas atômicas, por exemplo. É um processo explosivo, né, e altamente destrutivo, tá? Então, por isso que nas usinas nucleares são utilizados elementos moderadores, como o cádmio, né? O cádmio é um deles, mas você pode ver que tem o gadolínio, tem a prata, tem o índio e tem o bório, tá? Então aqui a gente tem uma estrutura aqui de uma usina nuclear típica, tá? Aqui você tem o núcleo da usina, tá? Aqui você tem as barras, né, de elementos moderadores, tem o vaso do reator, né? Então aqui é onde ocorre exatamente a reação nuclear, certo? Essa reação de fissão que produz calor, ela esquenta esse líquido que está aqui, que geralmente é água, tá? Essa água ela está pressurizada, né? Ela é pressurizada, e obviamente ela vai aumentar essa temperatura, tá? Aumenta a temperatura devido à produção de energia, né? Porque a fissão ela produz
não só uma série de radiações, como também há um aquecimento desse material. Esse material aquece a água que envolve essa região pressurizada aqui, que vocês estão vendo, essa parte vermelha alaranjada, tá? Então, essa água aquecida dentro do núcleo do gerador, ela entra em contato com um gerador de vapor, chamado Steam Generator, né? Então esse gerador, essa água ela é aquecida, certo? Esse aquecimento passa por uma turbina, tá? Que movimenta as rodas da turbina. Essa turbina está já ligada a um gerador. Tá? Esse gerador funciona baseado na lei de Lenz, onde ele tem um núcleo magnético que gira interno a uma bobina, tá? E essa bobina acaba, devido ao efeito da lei de Lenz, né, da lei de Lenz-Faraday, ela acaba gerando uma tensão, né? Essa tensão vai para uma linha de transmissão, certo? E essa linha de transmissão alimenta as nossas casas, cidades e por aí vai. Tá? Observe que nesse ciclo aqui, né, onde esse vapor aquecido pela fissão nuclear ele gira essa turbina, né, ele é resfriado aqui, tá? Então novamente ele é resfriado, é uma troca de calor aqui, geralmente é água também aqui nesse caso. Geralmente essas usinas estão próximas a grandes rios ou lagos, inclusive algumas delas são utilizadas, são instaladas próximas a mares, né, a oceanos, próximas a regiões com grande quantidade de água, onde se possa fazer essa troca de calor, né? Então, essa água que circula aqui, né, nessa região, não tem contato nenhum com essa outra área, com essa água utilizada aqui, que é simplesmente uma água do meio ambiente, tá? Para evitar que ocorra contaminação radioativa, né? Tá? Então, nesse processo aqui, a produção de condensado, esse condensado é bombeado novamente, e aí o ciclo é um ciclo fechado internamente aqui, né? Essa água que circula e tem contato com a água pressurizada, tá? do gerador, né? do gerador nuclear, ele acaba sendo um ciclo fechado e isolado, tá? Então não há contaminação, certo? Percebe que há uma estrutura que engloba todo o gerador, né? Essa estrutura é uma estrutura extremamente são estruturas caras, e isolação não só mecânica como também radioativa, então são estruturas muito caras de serem feitas, tá? É uma estrutura de contenção, chama estrutura de contenção, essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Aqui é outro esquema, tá? Aqui é um esquema mais detalhado. Você observa que novamente a gente tem uma estrutura de contenção, geradores de vapor, que são aqueles geradores que eu mostrei a você antes. Tem as barras de controle, né, que são as barras que são inseridas dentro do reator para controlar o processo de fissão, né? Sem elas, esse processo começa a ocorrer com grande velocidade e há uma produção excessiva de calor, né, que pode levar à fusão do material radioativo, e aí pode extravasar essa estrutura de contenção aqui e acabar contaminando o subsolo e destruindo toda essa estrutura aqui, que foi o que ocorreu com Chernobyl, né? Então aqui é onde se encontra o urânio, tá? O vaso, né, o reator do vaso, né, o vaso reator, tá? Então essa água novamente ela é aquecida aqui, vai para as linhas de vapor, tá? Isso aqui são linhas de vapor. Essas linhas de vapor giram o eixo da turbina, tá? Essas turbinas giram através da ligação via eixo, giram o eixo que está ligado ao núcleo do gerador. Esse gerador, por uma lei de indução, né, chamada lei de Lenz-Faraday, né, gera tensão, né?
e essa tensão passa por um transformador. Geralmente esse transformador é um transformador elevador, tá? Porque há uma limitação da tensão que esse gerador pode fornecer, no máximo de 21 kV, ou 21 mil volts, né? Acima disso aí, os geradores começam a ficar muito grandes e tem questões de isolação que não podem ser desconsideradas. Então, o que é que se faz? Geralmente se produz 21 mil volts aqui, e aí o transformador eleva, joga isso numa linha de transmissão para evitar diminuir as perdas, e novamente essa linha de transmissão leva até as nossas casas. Aí tem uma série de etapas aí de abaixamento da tensão, tá? Aqui novamente a gente vê que há uma troca de calor, né? Como é que se diz? Esse vapor ele retorna num ciclo fechado, mas observe que há uma troca de calor aqui, ó. A água refrigerante, há um condensador aqui, há uma bomba, né? E essa água ela retorna exatamente mais fria para o núcleo do gerador, né, onde ele entra novamente em contato com o urânio, com o combustível urânio, né, e aí ele vai voltar no ciclo novamente aquecido e mover as turbinas, tá? Então ele tem, como a gente dá para ver aqui, ele tem uma grande fonte de água aqui, ó, fria, né? Essa fonte de água fria pode ser rios ou mares, né? Geralmente, se a opção é por mar, por rios, né? Por questões de vamos dizer assim, de evitar corrosão. Os tratamentos, quando você tem água salgada, são mais caros, você tem que às vezes até dessalinizar, e os filtros dessalinizadores são caros, né? São bem caros e o processo é bem caro. Então às vezes a instalação dessas usinas, né, elas ocorrem próximos a rios, né? E algumas usinas dessas também são localizadas próximas a mares, tá? Isso aqui é chamado torre de resfriamento, né? Então aqui dentro você tem a estrutura grande que você está vendo aqui, é uma torre de resfriamento. Então aqui essa água ela passa por essa torre, tá? Há uma estrutura de neblina que a própria torre produz, né? Que ela joga a água, que lá em cima ela joga uma água em estrutura de neblina que desce, bate nessa serpentina aqui, vamos dizer, dessa forma mais simples, e aí essa água ela bate nessa serpentina e é vaporizada pela troca de calor, e aí a produção do vapor d'água, tá? Que sai por cima da turbina. Essa estrutura aqui tem que ter uma área muito grande, né? Porque ela procura aumentar a eficiência da troca de calor, né? De forma que você consiga trocar calor de forma rápida, tá? Aqui está um desenho da usina, né? Usina típica. Observe que você tem novamente o trocador de calor aqui gigantesco, né? Esse na verdade não é um trocador de calor, né? Como eu tinha mostrado antes, né? Ele é uma chamada torre de resfriamento, né? Tecnicamente chamada torre de resfriamento. Então você tem a torre de resfriamento, tá? E aqui você observa que sempre do lado da torre de resfriamento você tem linhas de transmissão, né? Então aqui é onde é produzida energia, né? E jogado nessa linha de transmissão. Essa linha de transmissão, por sinal, né, é um circuito hexafásico, né? Entre aspas, né? Hexafásico não, trifásico, mas é trifásico duplo, né? Tem duas linhas lado a lado, né? Aqui é o tubo gerador. Isso aqui é um tubo gerador no seu interior. Observe que é uma estrutura bem complexa, né? Uma série de palhetas onde circula o vapor, e exatamente na circulação desse vapor, né, o encontro desse vapor com essas palhetas que vai fazer girar esse eixo que está aqui. E esse eixo aqui é interligado a um gerador de energia elétrica, né, ao núcleo magnético. O gerador de energia elétrica, ele gira esse núcleo magnético que está envolto numa bobina. Então essa bobina
gera, devido ao efeito Faraday-Lenz, né, gera uma tensão na sua saída. Então, na verdade, você está convertendo uma energia térmica, na verdade, energia nuclear é convertida essa energia nuclear da fissão nuclear em energia térmica, e essa energia térmica é convertida em energia elétrica, tá? E depois é jogada num transformador, elevador. Esse transformador, elevador eleva o nível de tensão, e esse nível de tensão é enviado para as linhas de transmissão, via linha de transmissão para as cidades, e ali eles seguem uma série de processos lá de abaixamento de tensão, até chegar ao nosso 220 ou 110 volts em algumas regiões aí, tá? Que vai fornecer energia para nossas casas. Isso aqui é um gerador elétrico, né? Eu peguei um gerador elétrico genérico aí, né? Esse aqui é um gerador de elevado porte, aí deve estar em torno dos 3 ou 4 mega, né, de energia, tá? Então é um tipo de gerador, tá? Aqui você tem a linha de transmissão, tá? São linhas de transmissão tipo raquete, né? Tipo cabeça de gato, scoop, na verdade cabeça de gato, porque parece uma cabeça de um gato, né? E aqui é onde os sinais são transmitidos, né? Aqui lá para trás você tem o transformador elevador, e aqui esse transformador elevador, ele eleva a tensão para evitar as perdas de transmissão, e quando ele vai chegando perto dos centros consumidores de energia, ele vai sofrendo um abaixamento de tensão, certo? Até chegar em nossas residências, as tensões 220 ou 110 volts, tá? Então, vantagens da energia nuclear, né? Não produz gases poluentes por não queima de combustível de forma convencional, né? Na verdade, o processo aqui que governa a energia nuclear é a fissão nuclear, né? Então, a fissão nuclear não produz gases poluentes, o famoso CO2, né? Com a queima, por exemplo, de diesel e de gasolina e outros itens aí, tá? Mais eficiência, né, num quilo de urânio equivale à queima de 10 toneladas de gasolina ou 20 toneladas de carvão, tá? Então, há uma grande eficiência, porque com uma pequena quantidade de combustível sólido, você consegue gerar uma grande quantidade de energia. Só você ver a relação entre 1 quilo a relação de energia, né, produzida. 1 kg de urânio você consegue produzir 10 toneladas de gasolina, né? Consegue produzir a energia necessária produzida pela queima de 10 toneladas de gasolina, ou ainda 20 toneladas de carvão, tá? A fonte de energia é relativamente barata, né? Por exemplo, o Brasil, se eu não me engano, o Brasil tem uma reserva de urânio razoável, certo? Ele não é um dos grandes produtores, mas ele tem uma reserva de urânio razoável, tá? Então, e além de ela ser relativamente abundante na natureza, obviamente que aqueles que possuem, produzem urânio, guardam para si, né, essa tecnologia e o produto, né, conseguido com essa produto tecnológico, né, conseguido com essa produção do urânio, tá? Área de condução menor, né, porque as usinas, por exemplo, hidroelétricas, né, elas precisam de uma grande área, né, porque elas precisam acumular bastante água, então tem que ser construída toda uma estrutura para represar essa água, certo? Tem que ser uma represa. Isso tem um custo, apesar de elevado, né? Ele apesar de ter um custo elevado, ele precisa também de grandes áreas, né? Então são os dois fatores que acabam impactando também na produção de energia hidroelétrica, enquanto que na usina nuclear praticamente ela ocupa a área de uma termoelétrica, então ela é muito menor, a ocupação da área é bem menor, porque ela
não necessita dessas grandes bacias, né, de contenção de água, que são na verdade represas. Além de não depender também dos efeitos climáticos, né? A estrutura da hidrelétrica ela depende de efeitos climáticos, assim como a energia solar e eólica, né? Ela depende do efeito climático, né? Se você tiver uma baixa quantidade de chuvas, tiver um período de seca, você vai ter que diminuir sua produção de energia elétrica, né? Porque obviamente você não vai conseguir armazenar água, né, em grande quantidade e você não consegue verter, né, essa água, porque você não tem água para verter. O mesmo ocorre com a energia solar, que ela depende da questão como é que se diz, se naquele dia há uma quantidade suficiente de insolação de energia solar fornecida, se há chuva, se há nuvem, né? A questão também de que não é energia fixa, né? À noite ela deixa de existir, né? Então você teria que novamente ter grandes bancos de baterias para armazenar, isso não é barato. E a eólica da mesma forma, né? Ela não é energia fixa, ela é energia complementar, né? Agora, desvantagem da energia nuclear, risco de acidentes com material radioativo, né? Diga-se Chernobyl, entre outros, né? Que ocorreu Fukushima e Chernobyl, né? O próprio resíduo radioativo, né? O resíduo radioativo é um grande problema porque ele ocupa grandes áreas e ele tem que ser isolado, né? Ele deve ser isolado do ambiente, então deve ser colocado em estruturas que existe uma contenção, e isso não é barato para ser feito, porque ele tem que ser, devido à longa vida do elemento radioativo, ele tem que ser durável, né? Durante 100, 200 ou 300 anos, e além disso, né, tem que estar numa região isolada, né? O investimento inicial é alto, porque você precisa de mão de obra qualificada, obras de alto grau de segurança, equipamentos redundantes e caros e por aí vai, né? Todos esses equipamentos têm que ter um grande grau de redundância, de forma que se um falhar na cadeia, outros, né, vão assumir. Então são os níveis de integridade que tem que ter o sistema, né? São vários níveis, desde o nível 1 vai até o nível 4, que no nível 4 é para estruturas aeroespaciais, usinas nucleares, né? Então são equipamentos bem caros, bem custosos, não só a estrutura de contenção da radiação, como os equipamentos, né? Treinamento, mão de obra tem que ser extremamente qualificada, tá? Tem outro item também, né? Apesar do urânio ele ser abundante, ele é consumível, né? Há uma controvérsia aí, alguns dizem que ele não é, porque ele tem uma meia-vida extremamente longa, né, de decaimento, então você pode considerar ele como não consumível, né? Mas, ou não consumível, mas tem gente que considera ele como consumível. Bem, mas para encurtar, a gente considera que, no caso, que ele não é renovável, então ele tem você vai ter que trocar de qualquer maneira o urânio, né, o combustível das varetas lá, e portanto você está trabalhando com material que não é renovável, tá? Então se ele não é renovável, você vai ter que fazer novamente, né, um processo de coleta na natureza e fazer o processo de purificação também.